Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meus pais prometeram pagar o meu casamento, mas deram o dinheiro para o divórcio da minha irmã, depois quiseram que eu cancelasse o casamento. Não os convidei, e agora estão dizendo a todos que sou interesseira. Há 6 meses, quando fiquei noiva, meus pais me prometeram que pagariam o meu casamento. Cerca de 3 semanas atrás, eles me disseram que não poderiam fazer isso, e tudo isso graças à minha irmã, 36 anos, que decidiu se divorciar do marido mais ou menos na mesma época. Para dar um pouco de contexto, meu noivo, 34 anos, e eu, 30 anos, estamos juntos há 3 anos, e quando ele me pediu em casamento, eu fui a pessoa mais feliz do mundo e contei para minha família no mesmo dia. Planejamos pagar o nosso casamento sozinhos e não teríamos nenhum problema com isso. Mas meus pais ficaram tão felizes quando souberam do noivado que me disseram que pagariam tudo. No começo fiquei um pouco insegura, mas então eles me convenceram a pelo menos dividir o custo. Dessa forma, eu não me sentiria culpada por deixá-los cobrir todo o custo do casamento. Quando meu noivo e eu percebemos que poderíamos ter um casamento um pouco maior do que o planejado inicialmente, graças à ajuda dos meus pais, planejamos de acordo. Agora, de repente, eles me disseram que não poderiam financiar o casamento porque grande parte do dinheiro deles foi para pagar o advogado que cuidou do divórcio da minha irmã. Meus pais se aposentaram de seus empregos há alguns anos e desde então têm gerido uma livraria juntos. Eles estão indo razoavelmente bem, não são pobres, mas também não são extremamente ricos. Então, eu nem entendo por que sentiram a necessidade de assumir o divórcio da minha irmã e pagar o advogado dela do próprio bolso, especialmente quando estavam bem cientes das consequências de contratar um dos melhores advogados de divórcio da cidade. Claro, ele ia cobrar uma fortuna, e eles sabiam disso, mas ainda assim decidiram continuar, apesar da promessa que me fizeram apenas um mês antes de minha irmã pedir o divórcio. Aparentemente, minha irmã já vinha tendo muitos problemas em seu casamento quando fiquei noiva, mas ninguém sabia disso. No entanto, um mês depois de eu anunciar meu noivado, ela e o marido tiveram outra grande briga, e foi então que ela decidiu acabar com o casamento e se mudar para a casa dos meus pais. Meus pais me disseram que não tinham outra opção senão ajudá-la com os custos do divórcio e do advogado, já que ela havia deixado o emprego há cerca de 1 ano. E embora ela e o marido estivessem juntos há quase 8 anos e casados por 6, o jeito que ele vinha brigando com ela ultimamente a fez pensar que talvez ele tentasse tirar tudo dela. Eles nem sequer tinham um acordo pré-nupcial, então ela estava com medo do que poderia acontecer, e é por isso que meus pais decidiram contratar o melhor advogado de divórcio para lutar por ela. Isso se provou bastante caro, pois o processo ainda está em andamento, e eles ainda estão no meio de negociações para chegar a um acordo eventualmente, e isso está queimando um buraco em seus bolsos. Quando perguntei a eles sobre o dinheiro que haviam me prometido para o casamento, eles finalmente tiveram que ser honestos comigo e me disseram que não seriam mais capazes de financiar o meu casamento. Desde que fiquei noiva e comecei a planejar o casamento, eu estava contando com eles, e tiveram todas as oportunidades para me avisar que ajudariam minha irmã com o divórcio e, portanto, não poderiam contribuir para o meu casamento. Nas fases iniciais eu poderia ter lidado com isso, e talvez nem tivesse me importado, mas eles escolheram me contar apenas algumas semanas atrás, quando eu já tinha planejado tudo e até feito pagamentos antecipados a certos fornecedores. Também já havia alugado o local e pago uma certa quantia. A maioria dos pagamentos que fiz não eram reembolsáveis, então eu teria que seguir com o que planejei. Durante todo esse tempo, pensei que só teria que quitar certos pagamentos, enquanto o restante seria cuidado pelos meus pais, porque foi o que prometeram. Disseram que dividiríamos o custo do casamento, e foi isso que mantive em mente enquanto planejava. E agora, de repente, eles jogaram uma bomba em mim e disseram que não poderiam fazer isso. Nos últimos meses eles vinham me enganando, dizendo que definitivamente cuidariam de todas as despesas, apesar de saberem que não poderiam. Falei com eles sobre isso 3 semanas atrás, quando meu noivo e eu os visitamos, e minha irmã não estava em casa. Fomos visitá-los com o propósito de perguntar quando poderiam nos enviar o dinheiro que nos haviam prometido, pois logo precisaríamos pagar o restante do valor, já que o casamento estava chegando, e não queríamos esperar até o último minuto ou até depois do casamento, porque estaríamos muito ocupados. Queríamos resolver tudo, pois tudo já estava finalizado, e não queríamos mudar nada. Foi então que meus pais finalmente confessaram que não achavam prudente gastar ainda mais dinheiro, dado o fato de que já estavam gastando uma fortuna para garantir que minha irmã não perdesse nada no divórcio. Foi nesse momento que comecei a perder a cabeça com eles, porque honestamente eu já estava bastante estressada com o planejamento do casamento, e essa foi a última coisa que eu precisava saber. Eles tinham arruinado completamente meu orçamento, e acho que eu tinha o direito de estar com raiva deles.
Eles ainda pioraram as coisas ao dizer que a culpa era minha por não ter planejado adequadamente e por tentar ter um casamento maior do que podíamos realmente pagar. Para esclarecer, meu noivo e eu inicialmente decidimos cobrir o custo do casamento por conta própria e planejamos ter uma pequena cerimônia. Mas meus pais insistiram que cobririam pelo menos metade das despesas. Foi então que começamos a pensar em fazer algo um pouco maior. E mesmo assim, não estamos tendo um casamento de alto orçamento. Não é que não possamos pagar, é só que meus pais nos prometeram algo. E eu teria ficado bem com um casamento menor se fosse apenas meu noivo e eu financiando. Mesmo agora podemos pagar, mas simplesmente arruinaram meus planos. E o fato de meus pais terem a audácia de dizer que eu não planejei com antecedência e que isso era culpa minha, embora fossem eles que me levaram a pensar que poderiam cuidar de metade das despesas, foi pura manipulação. Eles sabiam que isso não era culpa minha, e também sabiam que a única razão pela qual planejei um casamento um pouco maior foi porque me prometeram algo. Mas agora estavam tentando reverter a situação e colocar a culpa em mim. Isso não ia acontecer. Acabamos discutindo, e eles começaram a me manipular emocionalmente, dizendo que já era ruim o suficiente eu me casar enquanto minha irmã estava passando por algo tão horrível. Aparentemente, meus pais acreditam que eu nem deveria me casar agora porque minha irmã está se divorciando e precisa da família para estar lá para ela, em vez de esfregar minha vida em sua cara casando-me. Eles começaram a me dizer para adiar o casamento para uma data posterior, para que minha irmã frágil não fosse afetada emocionalmente. Era tão absurdamente louco que eles tentassem agir como se isso fosse um sinal para eu adiar o casamento, como se eu já não tivesse planejado tudo e feito os pagamentos. Eu já estava muito furiosa com eles por tudo, e eles apenas pioraram as coisas 10 vezes mais. Então, acabei saindo com meu noivo, e tudo terminou de uma maneira muito amarga. Depois disso, praticamente parei de falar com meus pais por um longo tempo. Tentei o meu melhor para inventar desculpas para eles, sobre por que não puderam nos enviar o dinheiro que haviam prometido, para que pudéssemos quitar o restante dos pagamentos. Mas depois que descobrimos a verdade, meu noivo e eu decidimos que não valia a pena continuar falando com eles. E só para deixar claro, não era sobre o dinheiro, era sobre a promessa que me fizeram. E claro, também sobre o fato de que tentaram me manipular para acreditar que de alguma forma isso era minha culpa por não planejar com antecedência, quando na verdade foram eles que não planejaram. Além disso, me fizeram parecer uma pessoa ruim por querer me casar enquanto minha irmã estava passando por um divórcio. Para ser honesta, eu realmente não acho que isso seja um ponto válido, porque, pelo que sei, minha irmã vinha tendo problemas com o marido há alguns meses, e isso não surpreendeu ninguém. Quanto a mim e meu noivo, literalmente todos sabiam que estávamos planejando nos casar, e só esperávamos tanto tempo porque a saúde do pai dele estava um pouco debilitada no passado. Mas uma vez que ele começou a melhorar, ficamos noivos imediatamente. Caso contrário, já teríamos nos casado no ano passado, e ambas as nossas famílias sabiam disso. Se meus pais realmente quisessem financiar meu casamento, deveriam ter planejado com antecedência e percebido que não seriam capazes de pagar. Eles deveriam ter me contado em vez de esconder e fingir que ainda seria possível. Sinto que a razão pela qual estou chateada com eles é bastante válida, mas por algum motivo, eles simplesmente se recusam a entender e estão fingindo que eu sou a vilã. Nas últimas semanas, desde que brigamos, não estávamos nos falando. Alguns dias atrás, meu noivo e eu finalmente enviamos os convites. Como mencionei, nós dois ganhamos o suficiente para poder pagar o casamento sozinhos, mas estávamos apenas esperando um pouco de ajuda dos meus pais. No entanto, depois de perceber que isso não aconteceria, pagamos tudo sozinhos e finalizamos todos os planos. Como o casamento estava a apenas algumas semanas de distância, e nós iríamos partir para a nossa lua de mel logo depois, não queríamos deixar nada pendente. Também enviamos os convites, mas decidimos deixar minha família de fora. Depois de tudo que aconteceu, eu não queria que eles estivessem ao meu redor, porque seria desagradável. Achei que eles deveriam ter visto isso chegando, porque mesmo depois de nossa briga, eles não se preocuparam em me procurar, nem uma única vez para pedir desculpas, muito menos se desculpar. Eles nem sequer me procuraram para falar comigo ou saber como eu estava. Eu poderia entender minha irmã não entrando em contato comigo, porque não acho que ela tenha tido um papel importante em tudo isso. E honestamente, ela tem seus próprios problemas para lidar, e também está morando com meus pais, então ela definitivamente vai ficar do lado deles. Posso perdoá-la, ou pelo menos entender de onde ela está vindo. Mas a reação dos meus pais a tudo isso foi muito surpreendente, porque eu pelo menos esperava que tentassem me procurar uma vez, já que até então, tinham sido uma parte ativa no planejamento do casamento e estavam tão entusiasmados quanto eu. No entanto, assim que tivemos um contratempo, eles me cortaram e não se preocuparam em se desculpar. Mas acho que isso é porque eles nem acham que tem algo pelo que se desculpar.
Se tivessem tentado falar comigo, talvez eu tivesse tentado resolver as coisas com eles, mas como isso não aconteceu, fiquei muito decepcionada. E foi por isso que não os convidei para o casamento. Meu noivo e sua família também acham que fizemos a coisa certa ao não estender um convite a eles, porque claramente eles não se importaram, dado o comportamento deles. Na verdade, nem pensei que eles se importariam, mas quando descobriram que muitos membros da família haviam recebido seus convites e eles não, meus pais decidiram me ligar e me confrontar sobre isso. Ambos os meus pais pareciam extremamente chateados ao falar comigo ao telefone, mas fui muito transparente com eles. Disse-lhes que o comportamento deles tinha sido muito doloroso para mim, e mesmo que eu pudesse superar o fato de que tentaram me manipular para acreditar que eu era a pessoa má por me casar enquanto minha irmã estava se divorciando, não conseguia ignorar o fato de que eles mentiram para mim durante tantos meses e me deixaram acreditar que poderiam financiar o casamento. Não podia simplesmente esquecer o fato de que nem sequer tentaram fazer as pazes comigo depois da nossa briga. Então fiz o que achei certo e não os convidei para o casamento, porque deveria ser um dia feliz, e agora eu não me sentia muito feliz com meu relacionamento com eles. Meus pais começaram a se defender e me disseram que eu estava sendo irracional. Eles apresentaram uma série de argumentos que acreditavam explicar tudo, e agora não sei o que pensar sobre isso. A primeira coisa que me disseram foi que a razão pela qual não me contaram inicialmente que não poderiam pagar pelo casamento foi porque já estavam pagando o advogado da minha irmã, e realmente não achavam que seria tão caro, e nem acreditavam que o divórcio duraria tanto tempo. Já se passaram quase 5 meses, e eles ainda não conseguiram chegar a uma conclusão sobre o que querem. A situação foi para o tribunal de família, então talvez seja resolvida eventualmente, mas isso não vai acontecer antes de alguns meses. Não me perguntem por que está demorando tanto para se divorciarem e acabarem logo com isso, porque honestamente nem eu sei os detalhes. Além do fato de que ainda estão brigando pela pensão alimentícia e pela divisão dos bens que possuem em conjunto. É tudo sobre finanças basicamente. Mas mesmo assim, não consigo imaginar por que está demorando tanto para chegarem a uma decisão sobre o que querem. E mesmo que esteja demorando tanto, acho que minha irmã deveria pagar pelo menos parte dos custos, já que faz apenas 1 ano que ela deixou o emprego, e sei com certeza que ela tem algumas economias guardadas. Mas meus pais dizem que ela deve reservar isso para o futuro, porque no momento, ela está procurando um emprego. E uma vez que encontrar um que seja bom o suficiente, ela vai se mudar e precisará de dinheiro para o futuro também. É por isso que decidiram ajudá-la, e esperavam que eu entendesse isso. A segunda coisa que me disseram foi que, obviamente, ficaram envergonhados quando perceberam que não poderiam pagar o meu casamento. Eles estavam tentando juntar pelo menos algum dinheiro, mas, eventualmente, decidiram não fazer, porque não estavam ficando mais jovens e este não era o momento certo para esbanjarem tudo. Sabiam com certeza que eu poderia pagar o casamento por conta própria e que meu noivo sempre estaria lá para mim, então não achavam que isso complicaria as coisas. Pensaram que eu simplesmente os perdoaria e entenderia de onde estavam vindo. No entanto, quando eu não os perdoei, ficaram surpresos, e foi por isso que acabaram tentando me manipular, porque estavam na defensiva. Eles se desculparam por isso, mas ainda assim disseram que esperavam que eu fosse a pessoa maior e, pelo menos, tentasse entender o que estavam passando. Porque, no final das contas, era só a família que estaria lá para você e em quem você poderia confiar. E se eles não podiam contar comigo para entender sua situação agora, então talvez eu não fosse o tipo de pessoa que achavam que tinham criado. Essa declaração realmente ficou comigo, e comecei a pensar que talvez eu tivesse sido um pouco materialista demais ao lidar com meus pais, e não convidá-los para o meu casamento pode ter sido um pouco severo demais. No entanto, há uma pequena parte de mim que ainda está realmente furiosa com eles, porque mentiram para mim, tentaram me manipular e no final das contas, nem sequer se desculparam. Estou enfrentando esse dilema agora e realmente estou dividida entre 2 pensamentos, mas não sei qual parte da minha mente seguir. Sou a vilã por não convidar meus pais para o meu casamento depois que me disseram que não poderiam contribuir com ele? Atualização 1. Oi, passaram-se alguns dias desde a última vez que falei com meus pais. Naquela ocasião, eu disse a eles que precisava de um tempo para pensar sobre tudo o que haviam dito e, basicamente, refletir sobre tudo antes de tomar uma decisão. E nesses últimos dias, a única conclusão a que cheguei é que pensar nisso só vai me causar dor de cabeça. Estou sendo muito séria agora. Essa situação não é tão simples quanto eu pensei que fosse. Mesmo a maioria dos comentários compartilhou o mesmo sentimento. Quando falei com meu noivo sobre isso, ele também me disse que no final das contas, eu teria que tomar a decisão sozinha sobre se queria ou não convidar minha família para o casamento. Mas ele sugeriu que eu tirasse um tempo afastada deles completamente e depois pensasse com a cabeça mais clara e calma. Algumas pessoas perguntaram por que os pais dele não se ofereceram para pagar o casamento, e bem, isso é bastante óbvio.
O pai dele fica doente com frequência, e sua saúde não tem estado boa nos últimos anos, então não sabemos quando eles podem precisar de dinheiro extra. E pessoalmente, eu realmente não acho necessário pedir a eles que cubram os custos. Na minha postagem original, mencionei várias vezes que meu noivo e eu éramos perfeitamente capazes de financiar o casamento por conta própria, mas simplesmente esperávamos que meus pais nos ajudassem, porque eles tinham dito que fariam isso de qualquer forma. Voltando aos meus pais, entrei em contato com eles novamente e lhes disse que ainda não havia decidido o que queria fazer. Eu disse que as coisas não eram tão fáceis e simples para mim como eles pensavam, especialmente depois de todo o tempo que passamos sem falar uns com os outros nessas 3 semanas. Isso é o que realmente importa, isso é o que conta, e é o que tem me impedido de simplesmente consertar as coisas com eles, porque bem, eles não se desculparam, e quando fizeram, foi um pouco tarde demais. Eles não responderam àquela mensagem, mas tudo bem. Isso só vai me dar mais tempo para pensar no que eu quero. Até lá, vou apenas focar no planejamento do meu casamento e no meu trabalho, porque ainda tenho muita coisa para concluir antes de partir para o casamento e a lua de mel. Atualização 2. Oi, há 2 dias publiquei uma atualização onde mencionei que ainda não estava pronta para chegar a uma conclusão sobre se queria ou não que meus pais e minha irmã participassem do meu casamento. Eles facilitaram bastante a minha decisão, recusando-se a comparecer à cerimônia agora, porque acham que é insultante e realmente humilhante serem mantidos em espera dessa maneira. Minha irmã foi quem me enviou uma mensagem algumas horas atrás, dizendo que lamentava muito que eu estivesse tendo tantos problemas durante o período do meu casamento, mas que, como eu não fui sensível o suficiente para adiá-lo, mesmo sabendo que ela estava passando por um divórcio horrível, ela também não achava necessário que eles fossem sensíveis comigo. O primeiro parágrafo da mensagem que ela me enviou foi apenas um desabafo sobre como foi horrível da minha parte falar constantemente sobre o meu casamento na frente dos nossos pais e planejar tudo bem na frente dela, embora eu soubesse que ela estava passando por um divórcio terrível, na pior fase da vida dela. Ela disse que foi insensível da minha parte e que sabia que eu só estava tentando esfregar na cara dela o quão feliz eu estava. Também mencionou que eu era realmente má por fazer algo assim. Só para deixar as coisas claras, nos últimos 5 meses, fiz o meu melhor para ser muito sensível ao que minha irmã estava passando. E por isso quase nunca visitei meus pais para falar sobre o casamento, porque sabia que minha irmã estaria por perto, já que estava morando com eles. Sempre que meus pais queriam falar sobre o casamento, eu pedia que se limitassem a ligações telefônicas ou que viessem me visitar. Aconteceu apenas algumas vezes de eu visitar meus pais com meu noivo, e foram eles que começaram a falar sobre o casamento, embora eu não quisesse. Mas acho que convenientemente deixaram esse fato de lado ao falar com minha irmã. Imagino que tenha sido muito fácil virar minha irmã contra mim, porque embora eu não tivesse nada contra ela, ela sempre foi muito influenciável. E nos últimos meses, ela parecia ter desenvolvido uma certa tendência a me desagradar. Eu tentei ignorar isso, mas parece que ela escolheu o lado oposto de qualquer maneira. No próximo parágrafo, ela começou a falar sobre como meus pais também estavam magoados pelo fato de eu estar demorando tanto para decidir se realmente os queria no casamento ou não. Eles acreditavam que isso não era tão complicado quanto eu estava tentando fazer parecer e pensavam que eu estava apenas os deixando de lado para insultá-los novamente. Meus pais estavam agindo como se tudo no mundo girasse em torno deles e eu não tivesse permissão para ter sentimentos em relação a qualquer situação envolvendo eles, a menos que fossem positivos. Ela também disse que nossos pais acreditavam que minha tentativa de magoá-los e insultá-los por algo tão insignificante dizia mais sobre o meu caráter do que sobre o deles, porque pelo menos eles tinham a decência de admitir seus erros e se desculpar por eles. Mas eu nem sequer me desculpei com eles, e neste ponto, eles já não queriam mais um pedido de desculpas, porque isso não significaria nada. Foi tão dramático, mas aparentemente, eles estavam afirmando que o único erro que tinham cometido até agora foi criar uma filha que não conseguia enxergar além do dinheiro. Essa frase me deixou muito irritada, porque eu não conseguia acreditar que eles realmente achavam que tudo isso era sobre o dinheiro, e não sobre o fato de que me mentiram. Honestamente, eu não me importo nem um pouco com o dinheiro, porque sei que meu noivo e eu seremos capazes de pagar o tipo de casamento que queremos com ou sem a ajuda deles. Minha única reclamação contra eles foi que quando perceberam que não seriam capazes de me ajudar com os custos do casamento, deveriam ter me contado. E ainda assim, em vez de aceitarem que cometeram um erro, eles ainda estão tentando encontrar uma maneira de me fazer parecer a pessoa má, como se eu fosse materialista e gananciosa. Acho que praticamente todos com quem falei sobre essa situação, meu noivo, a família dele e até mesmo minhas damas de honra, concordam que não se trata do dinheiro, mas do princípio. E se eles não conseguem nem entender isso, então realmente não merecem estar no meu casamento. Na verdade, não merecem nem fazer parte da minha vida, porque eu já cansei deles.
Essas últimas semanas foram absolutamente exaustivas mental e emocionalmente para mim, e na verdade, estou um pouco aliviada por eles terem decidido recusar e não comparecer ao casamento de qualquer maneira, porque eu só quero estar cercada de felicidade e positividade agora. E isso não é o que estou recebendo deles no momento, então acho que as coisas acabaram funcionando da melhor forma. Atualização 3. Oi, eu me casei ontem, e felizmente tudo correu bem, sem nenhum contratempo. Em 2 dias, meu noivo e eu vamos partir para a nossa lua de mel, e eu acabei de perceber que me referia a ele como meu noivo, porque era o que eu estava tão acostumada a chamar nos últimos meses, mas agora será meu marido. Enfim, falarei sobre isso mais tarde. Só quero comentar algo que aconteceu recentemente com minha família, mas estou muito feliz por ter um sistema de apoio tão forte e positivo ao meu lado, que isso nem me afetou. Na minha última atualização, mencionei que minha família havia decidido não comparecer ao casamento, porque eu estava demorando muito para decidir se os queria ou não na minha vida. E com razão, depois de tudo que aconteceu, acho que eu ganhei o direito de tomar meu tempo para decidir se os queria ou não na minha vida. Mas obviamente eles não respeitaram isso e decidiram fazer birra e me cortar. Depois disso me senti muito mais aliviada porque tinha sido exaustivo lidar com eles, e como decidiram me cortar por conta própria, senti que o drama finalmente havia acabado. Mas eu estava errada. Alguns dias antes do meu casamento, eles enviaram um e-mail em massa para todos os meus parentes e até para alguns dos parentes do meu marido, com uma única frase dizendo que eu era uma interesseira e que meu marido estava prestes a arruinar sua vida. Obviamente, muitas pessoas tinham várias perguntas sobre isso, mas apenas dissemos para ignorarem, porque claramente era um spam, e que minha família estava tentando manchar minha reputação logo antes do casamento, porque não iam ser convidados. Achei estranho que estivessem fazendo essas coisas apenas alguns dias antes do meu casamento, embora fossem eles que tivessem dito que não queriam comparecer de qualquer maneira. Meu marido e meus amigos disseram a todos que receberam o e-mail para ignorá-lo, porque não significava nada. E isso é verdade, não significava nada. Foi apenas uma tentativa desesperada de chamar minha atenção, mas, infelizmente, não dei a eles a satisfação de conseguir isso. Graças ao meu marido e aos meus amigos, consegui tirar isso da cabeça rapidamente, e todos os outros seguiram meu exemplo e simplesmente ignoraram. Estou muito feliz por ter pessoas ao meu lado que realmente me amam e que sempre estarão lá para mim. E estou ainda mais feliz que em alguns dias, vou sair de lua de mel com meu melhor amigo, meu marido. Agora sou casada, e ele é a única família que eu quero na minha vida. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meus pais me fizeram pagar aluguel, e depois me expulsaram para que meu irmão, o filho dourado, pudesse se mudar, então cortei o contato. Mas agora eles querem meu dinheiro de herança, que meus avós me deixaram. Olá, sou uma mulher de 18 anos buscando conselhos sobre um incidente que aconteceu entre mim e minha família, que é composta por minha mãe, meu pai e meu irmão mais velho, a quem chamaremos de Brad. Vou começar com um pouco de contexto para que vocês entendam a situação. Eu era a segunda filha em uma família de pessoas extremamente bem-sucedidas. Ambos os meus pais são professores universitários. Brad é 6 anos mais velho que eu e sempre foi o filho milagre da família, porque minha mãe teve dificuldades para engravidar inicialmente. Ele sempre foi o filho dourado, extremamente bom em tudo o que faz. Quando eu nasci, as expectativas para mim foram colocadas muito altas por causa de Brad. Eu sou extremamente gentil e generosa, e me envolvo em muitas atividades sociais. Não sou uma aluna de destaque ou uma atleta excepcional, mas uma coisa que sei sobre mim mesma é que sou uma boa artista. A arte sempre me fascinou, e é o que tenho perseguido desde muito jovem. Minha família teve dificuldades para entender que ter interesses diferentes não me tornava menos capaz, então, de acordo com eles, eu era a filha fracassada. O preconceito contra mim desde a infância foi tão evidente que até mesmo minha família estendida percebeu que eu era tratada de forma diferente. O Natal, quando eu tinha 5 anos, enquanto abria os presentes, obviamente fui pegar a caixa maior. Apesar das insistências repetidas de minha mãe, eu não a soltei, então meu pai decidiu arrancar a caixa de mim na frente de todos. Eu comecei a chorar, e eles tentaram me calar com um presente menor, depois entregaram a caixa maior para Brad. Ele ganhou um telescópio, enquanto eu ganhei um vestido, do qual eu já tinha uns 100 naquela época. No dia seguinte, meus avós me enviaram uma casa de bonecas, percebendo o que havia acontecido, e a partir desse dia, foram as únicas pessoas que me apoiaram. Meu irmão havia acabado de terminar o ensino médio quando eu fiz 13 anos. Ele entrou em uma boa faculdade, e meus pais também decidiram nos mudar para uma casa melhor em uma área suburbana e extremamente luxuosa. Eu não estava muito empolgada com a mudança, porque isso significava que meus avós ficariam ainda mais distantes. Mas como eu não tinha voz ativa, apenas segui adiante.
Meus pais haviam economizado uma boa quantia de sua renda para a educação de Brad, e a nova casa foi comprada com um empréstimo. Brad e eu não tínhamos um relacionamento ruim, mas também não tínhamos um relacionamento nenhum. Mesmo assim, decidi presenteá-lo com um relógio, comprado com meu dinheiro de mesada como um presente de felicitação. Ele viu o relógio e sorriu, mas meu pai interveio e o tirou, porque ele havia presenteado Brad com um relógio de marca. Brad não disse nada, mas aquilo partiu meu coração, então, a partir daquele dia, decidi não me meter mais em assuntos alheios. Todas as noites no jantar eram um horror. Tudo que meus pais conseguiam falar era o quão bem Brad estava indo na faculdade. As comparações constantes começaram a me incomodar, e eu chorava por isso para meus avós quase todas as noites. Já havia tentado ficar com eles, em vez de com meus pais, mas meus pais recusaram, suspeitando que eu seria mimada se me deixassem ficar com meus avós. No meu estado, é legal que pessoas trabalhem a partir dos 14 anos. Então, no meu aniversário daquele ano, em vez de tornar o dia especial para mim, meus pais decidiram me dar uma valiosa lição de vida e sugeriram que eu começasse a trabalhar meio período para ganhar minhas próprias despesas, já que eles estavam apertados de dinheiro por causa da nova casa. Eles tinham dinheiro de sobra para enviar a Brad para suas despesas, mas, de repente, ficaram sem nada quando eu atingi a idade legal para trabalhar. Eu me sentia sozinha, mas não disse nada, porque sabia que não adiantaria. Nos mudamos para a nova casa alguns meses depois. Comecei a trabalhar em uma livraria e consegui ganhar mais do que a maioria das pessoas naquele trabalho devido às horas extras que fiz. Contei aos meus avós sobre isso, e eles ficaram felizes sabendo que eu era financeiramente independente agora, mas também desejavam que eu pudesse sair de casa logo para um futuro melhor. Brad, por outro lado, estava causando alguns problemas. Ele havia começado um relacionamento e estava faltando às aulas, o que levou meus pais a ficarem frustrados em casa. Naquela semana, meus pais decidiram conversar comigo. Eles me disseram que as finanças estavam difíceis desde que compraram a casa e que também estavam pagando por Brad, e sabiam que eu ganhava bem para um trabalho de meio período. Então, sugeriram que eu começasse a contribuir para a casa com meu dinheiro em forma de aluguel. Sua explicação foi que estavam me ensinando as formas do mundo sem necessariamente colocar o fardo em mim. Eu não disse nada e fui para o meu quarto. Eles ligaram para meus avós, que os repreenderam por me tratarem daquela maneira, depois que contei a eles sobre o que aconteceu. Tiveram uma longa discussão, e depois de 2 ou 3 horas, meus pais vieram ao meu quarto e me disseram que eu pagaria o aluguel a partir do próximo mês ou teria que encontrar outro lugar para morar. Minha primeira resposta foi que eu iria ficar com meus avós, mas eles moravam muito longe da minha escola e como eram bastante idosos, decidi não ser um peso para eles, apesar de insistirem para que eu fosse para a casa deles. Assim, comecei a pagar aluguel para meus pais. Eu teria ajudado com as finanças se eles tivessem pedido gentilmente, mas a atitude de superioridade deles foi o que levou a nossa relação a azedar. Estava apenas esperando a escola acabar para poder sair da casa deles, porque depois disso, não sentia mais nenhuma conexão com minha própria família. Os 2 anos seguintes foram tranquilos para mim. Costumava cuidar dos meus próprios assuntos e parei de jantar com meus pais. Eu estava indo bem na escola, e com meu último ano de ensino médio se aproximando, podia me ver ingressando em uma escola de arte renomada. Meus pais não se preocupavam desde que recebessem o aluguel mensal. Eles estavam ocupados com Brad. Brad havia acabado de se formar na faculdade e não estava disposto a voltar para casa para ficar com sua namorada. Sua vida havia se desmoronado completamente após entrar em um relacionamento, com suas notas caindo no final do curso, o que o levou a não conseguir um bom emprego. Meus pais o pressionavam para voltar para casa, mas ele desapareceu por 2 dias, o que os fez entrar em pânico. Quando finalmente ligou, nos informou que havia se casado com sua namorada em Las Vegas. As semanas seguintes foram difíceis, porque houve discussões constantes em casa sobre isso. Brad tentava convencê-los a conhecer sua esposa antes de julgá-la, mas meus pais apenas reclamavam de como ele estava trazendo vergonha para a família. Eu não poderia me importar menos, apenas comecei a passar mais tempo nas casas dos meus amigos. Ninguém, exceto meus avós, sabia sobre isso. Finalmente meus pais conheceram a esposa de Brad, mas não foram acolhedores. Falaram mal da garota depois que ela e Brad foram embora, e honestamente, achei patético da parte deles. Mas eu não ia me envolver, porque meu último ano do ensino médio havia começado e não havia como arriscar meu futuro por causa de suas brigas mesquinhas. Eu havia começado a morar na casa dos meus avós por semanas, devido à toxicidade do meu lar e porque havia completado 18 anos. As coisas mudaram pouco antes dos meus exames finais. As coisas entre Brad e sua esposa começaram a piorar por causa da interferência de nossos pais, e eles finalmente concluíram que o divórcio era a única opção. Meus pais não poderiam estar mais felizes e culparam tudo o que estava errado com Brad em sua agora ex-esposa.
Me pediram para pagar a viagem dos meus pais até a cidade de Brad para trazê-lo de volta para casa, ao que eu claramente disse não. Eles não ficaram satisfeitos, mas conseguiram fundos de algum outro lugar para trazer Brad de volta. Um detalhe que não mencionei foi que essa nova casa para a qual nos mudamos tinha apenas 2 quartos, então, quando Brad voltou, meus pais me pediram para mudar para a sala, temporariamente, já que eu iria para a faculdade em alguns meses. Claramente não se importavam comigo nem com a minha educação e como essa mudança poderia me afetar, mas desejavam que seu filho dourado tivesse acesso a tudo para começar de novo. Como eu estava pagando aluguel, disse a eles que essa mudança não era aceitável para mim tão perto dos meus exames finais. Eles sugeriram que se isso não fosse bom o suficiente para mim, eu poderia ir ficar na casa dos meus avós, como vinha fazendo nos últimos meses. Só que ainda teria que pagar o aluguel porque a maior parte das minhas coisas ainda estaria na casa. Eu esperava que Brad dissesse algo, mas ele não moveu um dedo enquanto nossos pais me tratavam dessa forma. Não podia acreditar no quão cruel minha própria família estava sendo comigo, mas decidi ser forte. Fui direto para o meu quarto, arrumei todas as coisas de que precisava e chamei um táxi para sair de sua casa. Ao sair, disse a eles que fizessem o que quisessem com as coisas que deixei, porque não pagaria nem um centavo para ajudar suas pobres almas e sustentar seu filho, que não conseguia fazer nada na vida. Já havia chamado um Uber, então saí furiosa. Liguei para meus avós no caminho e expliquei tudo o que aconteceu e como estava indo para a casa deles. Eles me receberam de braços abertos e me deram um espaço seguro. Haviam recebido ligações do meu pai perguntando se eu estava lá, para que pudessem ir me ridicularizar depois de me humilharem, mas meus avós mentiram dizendo que eu não estava lá e pediram aos meus pais que não os incomodassem. Na manhã seguinte vi que havia recebido algumas ligações dos meus pais, mas, ao longo da semana, o número de ligações começou a diminuir, o que significava que realmente não se importavam se eu estava bem ou não. Como reciprocidade, cortei todo o contato com eles. Estudei muito para os meus exames finais e passei com boas notas. Também havia me candidatado a algumas faculdades e estava esperando os resultados. Um dia, quando voltei para a casa dos meus avós, fiquei surpresa ao encontrar meus pais lá, esperando por mim. Assim que me viram, minha mãe começou a chorar e meu pai, com uma voz irritada e triste, começou a me repreender e me chamou de a pior filha de todas porque os abandonei em seu momento de necessidade e não os ajudei financeiramente quando poderia ter feito isso. Na verdade, estavam na casa dos meus avós para pedir dinheiro a eles, porque depois que parei de pagar o aluguel, estavam enfrentando dificuldades para pagar a hipoteca. Agora estão tentando me fazer sentir como uma vilã, dizendo que a família é tudo e que os abandonei. Atualização 1. Obrigado a todos que comentaram na publicação original e entenderam minha situação naquela casa. Concordando com vocês, acredito que minha família foi cruel comigo, e minha decisão de deixá-los foi a correta. Vou continuar de onde parei. Meus pais foram à casa dos meus avós implorar por dinheiro para pagar a hipoteca. Meus avós estavam dispostos a ouvi-los, mas decidiram não ajudar após verem meus pais me culpando por tudo. Assim que meu pai me chamou de a pior filha de todas, meu avô perdeu a paciência e respondeu à altura. Com suas próprias palavras, ele disse a meu pai que ele tinha sido um péssimo pai para mim desde a infância, porque esperava demais de mim. Meu avô continuou e deixou claro como toda a nossa família estendida me compadecia por como fui tratada quando criança. Meus pais tentaram discutir, mas foram rapidamente silenciados quando lhes foi lembrado de como me expulsaram de casa para trazer de volta seu filho imprestável, Brad. De alguma forma, ele não era um fardo para eles, mas eu era. Meu avô então deu uma notícia bombástica. Disse-lhes que ao longo dos anos, me viu crescer e me tornar uma pessoa maravilhosa, e por isso decidiu me dar a parte dos meus pais na herança em seu testamento. As mandíbulas dos meus pais quase tocaram o chão naquele momento, ao perceberem que não tinham outra opção. Eles começaram a derramar lágrimas de crocodilo e tentaram convencer minha avó a devolver-lhes sua parte. Ela os lembrou de que o karma os atingiu na cara por tudo que fizeram comigo e que ela não tinha arrependimentos. Meus pais então começaram a implorar para que eu convencesse meus avós. Eles não se desculparam por seus comentários desagradáveis, mas esperavam que eu os tratasse bem porque éramos família. Como sempre fui uma pessoa bastante dócil ao longo da minha vida, eles esperavam que eu fosse gentil com eles. Mas ao ver o quanto meus avós estavam lutando por mim, ganhei coragem e lhes disse que de jeito nenhum eles mereciam uma filha como eu e que talvez pudessem esperar receber ajuda de seu filho dourado, cuja vida eles escolheram destruir. De repente ficaram extremamente quietos e começaram a gritar comigo, me chamando de nomes e desejando que eu nunca tivesse nascido. Meus avós já estavam fartos deles e pediram que saíssem antes de chamar a polícia. Meus pais saíram perturbados. Eu comecei a chorar e agradeci profusamente aos meus avós por serem meus verdadeiros pais, e que não queria o dinheiro deles, depois de tudo que fizeram por mim.
Eles me consolaram e me disseram que já haviam tomado essa decisão há muito tempo, quando viram o quão egoístas meus pais eram. Eles também haviam guardado algum dinheiro para Brad, afinal, ele era seu neto. Mas de jeito nenhum meus pais poderiam acessar esse dinheiro. Me pediram para não me preocupar muito com tudo isso e focar no meu futuro, o que fiz. Como mencionei antes, havia me candidatado a algumas faculdades e felizmente fui aceita na melhor. Decidi solicitar um empréstimo estudantil, mas depois de discutir com meus avós, percebi que eles eram extremamente ricos e insistiram em pagar minha mensalidade. E, após uma pequena hesitação, aceitei. Eu iria me mudar em um mês, quando o semestre começasse. Em relação aos meus pais e Brad, eu não tinha ouvido nada sobre eles até então, e estava feliz que as coisas estivessem funcionando dessa maneira, porque era a primeira vez que eu me sentia totalmente confiante em mim mesma. Fiquei feliz por ter escolhido cortar o contato com eles, porque não importa quem seja, pessoas tóxicas realmente tornam sua vida miserável. Atualização 2. Eu pensei que o drama tinha acabado, mas estava completamente errada nessa suposição. Desde a última atualização, que foi há uma semana, eu não tinha ouvido nada da minha família, até que um dia recebi um e-mail de Brad. Ele mencionou no e-mail que não tinha meu número e desejava me encontrar uma vez para conversar. No começo fiquei um pouco hesitante, porque honestamente nunca tivemos um relacionamento de verdade. Mas depois deixei minhas preocupações de lado e me lembrei de que tinha meus avós comigo. Respondi afirmativamente ao e-mail e decidimos nos encontrar para almoçar em um café local. Cheguei ao local antes de Brad e estava pensando em minha decisão de encontrá-lo. Fiquei com medo e estava prestes a ir embora quando ele apareceu. Ele parecia bastante cansado e tinha deixado crescer uma barba. Claramente, ele não estava bem. Os primeiros minutos foram um pouco desconfortáveis, mas decidi iniciar a conversa. Então ele começou a falar e nossa, tinha muita coisa para me contar. Ele me disse que a casa estava uma bagunça desde que nossos pais descobriram que não receberíamos nada dos nossos avós. Durante os primeiros dias, a culpa era minha, e depois começou a haver brigas entre eles. Brad, que já estava passando por um divórcio difícil, não conseguiu lidar com tudo e saiu de casa, ficando na casa de um amigo. No dia anterior, ele havia visitado a casa e viu em que estado ela estava. Parecia um apartamento de solteiro que não havia sido limpo em meses. Nossos pais não estavam trabalhando, apenas sentados em casa bebendo durante o dia. Brad foi limpar a casa, ao que nossos pais responderam que não havia necessidade de fazer isso, porque a casa seria tomada em alguns dias, já que eles não podiam mais pagá-la. Eu me senti extremamente desconfortável ouvindo tudo isso e não sabia como responder, porque já havia estado em situações piores por causa dos meus pais, e às vezes, também por causa de Brad, e não havia ninguém além dos meus avós para me consolar. Mas eu não queria soar insensível, então apenas assenti. Brad achou que eu estava me solidarizando com ele e continuou falando, o que levou a ele começar a falar sobre sua vida pessoal. Ele me disse que havia se encontrado com sua ex-esposa secretamente alguns meses atrás e que acabaram no mesmo quarto de hotel. Ele disse que recebeu uma ligação dela ontem, informando que estava grávida e queria ter o filho, além de reacender o relacionamento. Agora ele revelou o verdadeiro motivo pelo qual queria me encontrar. Ele me disse que, como eu havia recebido dinheiro dos nossos avós recentemente, talvez pudesse dar uma pequena parte para nossos pais e um pouco para ele, para que nossos pais finalmente pudessem organizar suas vidas, e ele pudesse começar de novo com a paternidade que estava por vir. Ele argumentou que isso seria um favor que ele me retribuiria assim que pudesse, e talvez eu pudesse fazer isso por ele, no espírito do nosso relacionamento como irmãos. Sentada ali, eu não podia acreditar na audácia dele. Todo esse tempo pensei que ele precisava de alguém para ouvi-lo, mas na verdade estava lá por dinheiro. Perdi a paciência naquele momento e decidi ser um pouco vingativa. Lembrei a ele que nunca houve ninguém lá por mim durante toda a minha vida, e lembro claramente quando ele ficou quieto enquanto nossos pais me expulsavam de casa. Então que ele não desonrasse a palavra família com sua boca suja e me pedisse dinheiro sem vergonha. Também disse a ele que foram nossos pais os responsáveis por seu divórcio, porque deliberadamente interferiram, enchendo seus ouvidos com mentiras. Os mesmos pais pelos quais ele agora pedia dinheiro. Antes que ele pudesse dizer algo, deixei o dinheiro para minha parte da conta e fui embora. Voltei para a casa dos meus avós e contei tudo a eles. Eles disseram que pensavam que Brad era diferente, mas como dizem, a maçã não cai longe da árvore. Embora meus avós ainda estejam preocupados com a ex-esposa dele e seu filho, acho que a culpa foi minha desta vez, porque decidi responder a Brad e me encontrar com ele. Mas de jeito nenhum eu iria entreter mais essa situação. Atualização 3. Essa atualização é de uma semana depois da última. Eu vou me mudar para a faculdade nas próximas 2 semanas. Da última vez, contei como lembrei a Brad do seu lugar quando ele tentou me pedir dinheiro. Tudo que estou contando agora é o que ouvi dos meus avós, que ouviram de minha tia, que ouviu diretamente de Brad.
Depois que eu contei a Brad sobre o envolvimento de nossos pais em seu divórcio, ele foi para casa com raiva e confrontou nossos pais. Eles tentaram acalmá-lo e convencê-lo de que tudo o que fizeram foi para o bem dele, mas ele não aceitou e decidiu deixá-los de vez. Eles tentaram ligar para meus avós para intervir e impedir Brad de sair, mas meus avós lhes contaram sobre a gravidez da ex-esposa de Brad e como não havia como impedi-lo. Agora, meus pais também tiveram que desocupar a casa, porque não podiam mais pagar a hipoteca alta, e se mudaram para uma área de muito baixo perfil. Pelo que sei, Brad foi morar na casa de sua ex-esposa, pelo menos até se recompor, e depois disso eles podem pensar em voltar a ficar juntos. Agora, o que vou narrar aconteceu recentemente e ainda estou bastante chateada com isso. Então, depois que Brad saiu, meus pais de alguma forma perceberam ou presumiram que fui eu quem contou tudo a Brad e que eu era a razão de eles estarem em apuros em primeiro lugar. Decidiram alertar a todos contra mim e escreveram uma postagem bastante delirante, me chamando não apenas de filha ilegítima, mas também de um fardo. Eles acharam que ao postar essas bobagens ganhariam alguma simpatia, mas as pessoas que viram minha infância leram aquela postagem e escreveram alguns comentários desagradáveis sobre meus pais, dizendo quão indignos eles eram de ter uma filha como eu. Algumas pessoas que não sabiam de nada me ligaram e usaram palavras escolhidas a dedo para me lembrar de como eu era ingrata como filha. Eu respondi dizendo que se não me conhecessem, sua opinião não significava muito para mim. Isso ofendeu a maioria, mas honestamente eu não me importava o suficiente. A única coisa que me deixou realmente triste foi meus pais pensarem tão mal de mim. Sempre tentei ser o que eles queriam que eu fosse, apenas para que me culpassem por tudo que estava errado em suas vidas. Chorei para meus avós sobre isso, que me disseram que se certificariam de que eu não teria que tolerar meus pais uma vez que eu saísse da cidade para estudar. Agora, como o plano de meus pais de me difamar para sua vantagem falhou, eles tentaram recorrer à via legal para recuperar a herança que haviam perdido. O advogado era um advogado da família e tinha uma ótima relação com meus avós. Ele deu uma dose de realidade aos meus pais e pediu que parassem de se iludir, deixando-os envergonhados. Então ele contou ao meu avô sobre isso, que nos narrou o incidente como uma história engraçada. Não acho que as palhaçadas dos meus pais vão parar, mas espero que as coisas não piorem para mim, pelo menos até que eu vá embora. Depois que eu sair, oficialmente não terei mais nada a ver com eles, e nada disso será problema meu, o que, para ser honesta, é uma perspectiva bastante empolgante neste momento. Atualização 4. Estou escrevendo esta atualização após um mês. Agora estou morando no dormitório da minha faculdade e estou me divertindo muito ajustando-me a essa nova vida, longe da toxicidade. Ainda estou em constante contato com meus avós, o que me permite escrever esta atualização. Antes de começar, gostaria de responder a uma pergunta que foi feita muitas vezes. Muitos dos comentários mencionaram que meus pais são professores e se perguntaram como era possível que eles ficassem sem dinheiro para pagar a hipoteca. Acho que as pessoas subestimaram o quão ruim era o planejamento financeiro deles. A nova casa para a qual nos mudamos era extremamente cara, muito além do que meus pais ganhavam. Eles pensaram que poderiam pagá-la com suas economias, mas estavam muito errados em seus cálculos, e é por isso que estavam enfrentando uma crise financeira tão grande. Agora, sobre a situação com meus pais, eles têm falado mal de mim para quem quiser ouvir, mas a maioria das pessoas não os tem levado a sério depois de sua postagem. Brad, por outro lado, viveu com sua ex-esposa por cerca de 2 semanas e voltou para nossa cidade natal em busca de melhores oportunidades. Ele havia pegado algum dinheiro de sua ex-esposa e estava procurando lugares para morar, porque não queria voltar para casa com nossos pais. Meus avós ofereceram a casa deles para ele ficar até encontrar um emprego, e ele aceitou. Quando perguntaram sobre seus planos futuros, ele lhes disse que ainda planeja voltar com sua ex-esposa pelo bem da família. Nossos pais tentaram entrar em contato com ele, mas ele pediu diretamente que se colocassem em ordem antes de tentarem fazer parte de sua vida. Meus avós me mencionaram que queriam ajudar Brad, porque podiam sentir seu desejo de mudar e planejavam oferecer-lhe algum dinheiro assim que ele encontrasse um emprego. Não dei opinião, mas confiei no julgamento dos meus avós. Alguns dias depois, voltei à casa dos meus avós para pegar algumas coisas que não havia levado na primeira viagem. Também lhes dei de presente uma pintura que fiz, pela qual me pagaram forçosamente como símbolo da minha primeira venda como artista. Agradeci e fiquei um pouco emocionada ao lembrar como meus pais costumavam me pedir dinheiro quando eu era apenas uma criança. Ao ouvir isso, meu avô mencionou como achou absurdo meus pais me fazerem pagar aluguel em primeiro lugar, porque eles não tinham despesas além das compras. Perguntei sobre o que ele estava falando, e ele me contou que havia estabelecido um fundo para a educação minha e de Brad desde o ensino fundamental, e que esse fundo foi o que pagou a maior parte da nossa escola e as despesas universitárias de Brad, com meus pais tendo controle total sobre ele.
Isso foi uma grande surpresa para mim, porque me disseram desde criança que eu deveria começar a pagar o quanto antes para reduzir o fardo sobre meus pais e arcar com minhas próprias despesas. Contei a meu avô que não tinha ideia disso, e ele decidiu confrontar meus pais. Brad ainda estava morando lá e havia voltado depois de um dia procurando emprego pela cidade. Minha avó convidou meus pais, e o que se desenrolou foi algo que não esperávamos. Quando meus pais chegaram, o avô sentou e perguntou sobre o fundo para a educação minha e de Brad na nossa presença. Eles tentaram se defender dizendo que usaram o dinheiro como deveria ser usado, mas ao serem questionados mais sobre por que eu tinha que contribuir, eles desabaram. Admitiram que usaram todo aquele dinheiro para seu próprio divertimento e atividades, sem nunca pensar em como isso nos afetaria. Eu não podia acreditar no quão egoístas meus próprios pais podiam ser. Depois de ouvir tudo o que tinham a dizer, deixei bem claro que não queria ter nada a ver com eles, e mesmo que eu, algum dia, o que não é uma grande possibilidade no momento, decida ter um relacionamento com eles no futuro, será nos meus próprios termos. No dia seguinte, enquanto eu arrumava minhas coisas para voltar para a faculdade, Brad veio ao meu quarto e pediu desculpas por tudo e por não ter estado lá como um bom irmão mais velho. Ele disse que eu ainda era família para ele e que adoraria que seu filho pudesse passar algum tempo com sua tia. Decidi perdoá-lo e começar a construir lentamente nosso relacionamento inexistente. Meus avós ficaram felizes que estávamos tentando consertar as coisas, e honestamente, se não fosse por eles, não sei onde estaria agora. Então decidi dedicar minha primeira coleção profissional de pinturas a eles. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.